Olá, boa tarde. Hoje no Jornal Futura, na segunda reportagem da série Territórios da Cidadania, que trata sobre o combate à pobreza em regiões com baixo desenvolvimento humano, veja um pouco mais sobre a realidade do campo no Brasil, que ainda enfrenta a má distribuição de terras e o descaso da agricultura familiar. E agora, aqui nos destaques do Jornal Futura, eu converso com a produtora da série, Denise Costa. Tudo bem, Denise? Tudo bem. Bem-vinda ao nosso estúdio. Ai, muito obrigada pelo convite. Um prazer te receber. Para mim é uma felicidade poder estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho. É bom dividir um pouquinho, né? É ótimo. Fala pra gente como é que foi a produção das reportagens, porque foram vários municípios, né, Denise? Foram vários municípios. Eu acho que essa produção, ela teve um complicador que a gente precisava estar chegando, como os territórios, eles têm como público-alvo as comunidades que estão na zona rural e principalmente ribeirinhas, assentamentos. A gente tinha que olhar e mostrar a realidade do beneficiado. Então, a gente teve uma pré-produção que a gente precisava tá pensando nisso, como a gente vai encontrar essas pessoas, claro, né? E como é que a produção já sai com tudo planejado, né? Nessa a gente nem planejou tudo, porque a gente queria dar um espaço para fazer uma coisa mais investigativa. Interessante. Se a pré-produção fosse uma pré-produção assim, tudo muito fechadinho, a gente não ia conseguir descobrir coisas que, na verdade, e pessoas, o que era mais importante, nos lugares que a gente estava passando. E assim, a gente descobriu muitas pessoas interessantes que puderam nos dar depoimentos e tudo, e compartilhar o que elas vivem no seu dia a dia. Né? Os elementos surpresas que a equipe encontra também acabam colaborando para a matéria que já saiu pré-produzida da redação, mas também acaba sendo bom para o resultado final. Isso até é uma questão assim que você fica com vontade de retratar tudo e você tem que dar um recorte. Não tem jeito. Eu acho que o jornalista, quando sai assim para campo, e eu sou uma produtora que eu fico mais na redação, mas eu senti isso muito, assim, que quando você sai para o campo, você tem essa dificuldade de escolher, de recortar, né? Porque então, vai contar a história completinha, exatamente, né? Não dá para encaixar tudo em poucos minutos. Exatamente. Bom, essa segunda reportagem que a gente apresenta hoje no jornal, ela foi no município de Campos. Por que esse município em específico? Olha só, a gente teve que escolher alguns territórios, né? E esse município ficava dentro do território que era o Norte Fluminense. A gente acabou optando por ele por uma questão dos royalties, pela questão de também ser o maior município da região e ter uma desigualdade muito mais comprovada, assim. E a gente queria ir lá olhar. Então, foi basicamente isso. A gente teve que ter alguns critérios para ter que escolher, como IDH e até a região do país que ficava. A gente queria Sudeste, uma vez que, quando se fala em pobreza, vai muito para o Norte, para o Nordeste. Então, as outras regiões também são atingidas, né? Exatamente. Vamos mostrar um pouquinho para quem está em casa para ver como é que foi, então, um pouco da reportagem no município de Campos. Com relação ao território da cidadania, a gente tem trabalhado junto ao território alguns projetos, como, por exemplo, um centro de formação de agricultura familiar. E um outro projeto que eu me lembro também foi o centro de comercialização. Isso não aconteceu, de fato, por conta de uma eterna inadimplência que esse município vive ao longo dos anos. Bom, são vários pontos de análise, né, Denise? Então, teve alguns que não se conseguiu encaixar na reportagem, que, como tu mesmo comentaste agora, que não dá para pôr tudo na matéria, mas teve alguns pontos que te chamou mais atenção de dificuldade desses municípios? Olha, como a gente teve a chance de entrar na casa das pessoas e visitar essas comunidades, a gente foi em assentamentos, a gente foi em quilombos, a gente foi em comunidades de pequenos agricultores, assim, você nota que falta muito saneamento básico, entendeu? É difícil ter um banheiro, entendeu? É difícil ter uma estrutura. Embora eles façam, assim, é interessante porque não tem estrutura, mas a casa e as pessoas te recebem de uma maneira, sabe? Que é muito interessante você ver como é que essa falta de estrutura precisava ser corrigida, porque é uma gente muito lutadora, eles querem sabe? mostrar também essa dificuldade, né? Interessante. Exatamente. Ok, bom, então agora logo mais o pessoal confere a reportagem completa. Denise, obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada. É um prazer. Bom, o Jornal Futura de hoje ainda fala de casamento entre pessoas do mesmo sexo, com uma entrevista no estúdio. Você, é claro, está convidado a participar com dúvidas e comentários. Os contatos estão aí, na sua tela. Falamos também de acesso à cultura, com um projeto em Minas Gerais que trabalha o teatro junto à comunidade. Tudo isso logo mais ao vivo às 5 horas aqui, no Jornal Futura. Até já!